Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Jó, capítulo de número 27, que diz assim: Jó continuou sua fala dizendo: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja como perverso, e o que se levantar contra mim como um injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? Essa é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos dele se multiplicarem, será para que se sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva e ele se vai. Varre-o como ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante de sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus por essa porção da sua palavra. Oremos. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, nós, com muita alegria e gratidão no coração e ousadia, nos achegamos diante da tua presença nesta manhã, ao iniciar de mais um dia, mais um primeiro dia da semana, mais um dia do Senhor. E, em primeiro lugar, queremos clamar pelo poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, clamando ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pela nossa incredulidade, que muitas vezes se manifesta como aquele pai que disse para Jesus: Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha pouca fé. Incredulidade que às vezes se manifesta desconsiderando a tua palavra, e às vezes pensamos ou dizemos: Não é bem assim. Isso foi naquela época. Será que realmente é verdade? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa o nosso pecado de termos os ouvidos e os olhos abertos para tudo que vem deste mundo, todo esse ensino pecaminoso que nos afasta de ti. Muitas vezes damos mais crédito para pseudociência, para aquilo que as pessoas declaram ser verdade, em vez de nos firmarmos na tua palavra. Perdoa, Senhor, o nosso pecado de mornidão espiritual, de frieza, pecado de muitas vezes não colocarmos o Senhor como primeiro lugar nas nossas vidas, isso é idolatria. Clamamos ao Senhor nesta manhã, perdoa o nosso pecado de idolatria. Idolatria, às vezes, por nós mesmos, pelo nosso bem-estar, pelos bens que queremos ou que já adquirimos, pelo um familiar a qual amamos, pelo descanso, pela nossa pseudo-reputação.
Deus perdoa, Senhor, perdoa o nosso pecado de idolatria. Perdoa, Senhor, e eu te peço nesta manhã a nossa frieza espiritual, a nossa apatia, a nossa preguiça, a nossa pouca dedicação à oração, à leitura da palavra, ao estudo. Perdoa a nossa apatia quando a questão é nos congregarmos, nos reunirmos com a família de Deus, com o povo de Deus. Perdoa, Senhor, a nossa soberba de, às vezes, nos posicionarmos de uma maneira tão arrogante e petulante que não queremos nos reunir com o teu povo. Tem misericórdia, Senhor. O teu Espírito nos sonde. Aonde há um pecado oculto, por mais que nós às vezes imaginemos que não é pecado ou que é inofensivo, suplicamos que o teu Espírito nos conduza ao arrependimento, à confissão, ao abandono do pecado. Clamo, Senhor, nesta manhã por nós e pelas nossas vidas, pelas nossas casas, que o Senhor nos conduza de volta à tua palavra, nos conduza de volta a uma vida de devoção diária, de oração, de submissão ao Senhor, de clamor ao Senhor, de vida com Deus. Pai, em nome de Jesus eu te peço que nós possamos amar a tua palavra e nela meditar dia e noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito. Toma os nossos lares nas tuas mãos, que as nossas casas sejam local de culto, de adoração, de refúgio, seja uma pequena igreja. Pai, em nome de Jesus, eu suplico em favor dos enfermos, pedindo que o Senhor venha de encontro deles, trazendo cura, trazendo restauração, dando novas e profundas experiências com o Senhor. Visita os que são angustiados, aflitos, perturbados, que o Senhor em Cristo Jesus se revele como tu és. Tu és amor, tu és compaixão, tu és compreensão. Que o Senhor os abrace, os conduza, que o Senhor derrame da paz que excede todo entendimento sobre a mente e o coração de cada um deles. E que o Senhor a cada dia se revele mais a mais a cada um deles. Clamo ainda em favor da tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, reacende a unção e a chama do teu espírito no seio da tua igreja. Que a tua igreja volte aos princípios da palavra, da oração, do jejum, da comunhão, da evangelização, do empenho e do viés missionário. Pai, faz isso, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Dá crescimento à tua igreja, que haja conversão, que haja salvação. Tira a sua igreja da acomodação e do comodismo. É assim que eu oro e agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.